Débora. De primeiro, eles vão ler uma mensagem de André Luiz, tá? E após, nós teremos outras apresentações. Oi, boa noite. Boa noite. Mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto, antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Perguntar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó, caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrermos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecermos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado, em filosofia religiosa, fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho de Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, a companhia do mestre, efetuando um curso difícil, recebendo lições em catedrais visíveis e ouvindo várias dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamos-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraterna. A existência humana apresenta a grande maioria de latas frágeis, que não pode conter ainda toda a verdade. Aliás, não se interessaria agora senão uma experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém que vai ver a eternidade, que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda da realização espiritual, e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão, a atração e reconhecimento, o amor e o juro moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, ao vosso respeito, no santuário e no coração. André Luiz François. Bem, pautados então nessa mensagem, né, além de bonita, profunda, de André Luiz, a mocidade preparou 3 músicas simples, de coração. Ninguém aqui é cantor profissional, não estamos no nível The Voice, né? E eu com 2 dessas músicas, né, elas são da nossa MPB, a música popular brasileira, mas as letras, elas são de profundo estudo doutrinário, né, profundo conteúdo espírita, e eles, como jovens e são o futuro, né, do nosso movimento, e estão se preparando para isso, porque hoje nós estamos aqui e amanhã serão eles, né, preparando a outra geração. Então eles escolheram músicas desse tipo para trazer uma mensagem para todos nós. E eu convido a vocês, que eu tenho certeza que todos conhecem, para cantarem juntos com eles, tá bom?
os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr quanto tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é bem bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é bem bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Então, essa é Trem Bala. Trem Bala, cantada por Ana Vila, e a letra da música, ela é totalmente de cunho doutrinário, né? Por isso ela foi escolhida pela mocidade. E agora vem uma música realmente composta, né, de cunho espírita, tá bom? Do lado de lá. Se disserem pra você, céu ou inferno, depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar o que ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, no planeta onde nasci. Tantas vezes vou
Essa foi do lado de lá, de Cacá Rezende. É uma música simples, né? Mas é uma música de uma letra muito profunda, onde vem o ciclo nascer, morrer e renascer, né? Então, tudo que a gente planta um dia colhe, e é disso que a letra fala. E a nossa última música também da MPB, né? Conhecidíssima, fez um sucesso estrondoso na época, cantada por Maria Rita, Encontros e Despedidas. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. É a vida desse meu lugar. É a vida. Profunda, né, essa letra, muito reflexiva. E agora, para encerrar, a nossa jovem Vitória vai ler para vocês uma mensagem de encerramento deste trabalho simples que a mocidade fez, mas de todo o coração. E essa mensagem, ela veio na última reunião de ensaio deles, e foi realmente uma mensagem de encerramento para esse trabalho, tá? Queridos amigos, estamos aqui hoje muito felizes com a presença de todos vocês. O trabalho de divulgação da doutrina espírita deve ser contínuo e ininterrupto. E o preparo dos nossos jovens é fundamental, já que eles são expurgadores e mantedores do trabalho de Jesus para a evolução da humanidade. Contamos com todos, unidos na senda do bem, e preparando, orientando e amparando nossos jovens para que o trabalho cresça e se espalhe. No amor de Cristo, fiquem com Deus. Mensagem recebida no dia 17 de outubro de 2019, durante a reunião da mocidade na sede, um ensaio para este trabalho aqui apresentado. Equipe de 08.
E assim nós agradecemos a atenção de todos vocês. Muito obrigada, gente. E agora nós vamos convidar o palestrante tão aguardado da noite de hoje, né? Que veio lá de Juiz de Fora para estar conosco, Vinícius Lara, falando sobre o homem de bem. Amigos, boa noite para nós. Eu vou ficar por aqui, que eu já fico perto do meu copo de água. É uma alegria estar em Rio das Ostras, sendo que ano passado o nosso compromisso não pode ser cumprido devido a algum imprevisto, que eu sinceramente não me lembro qual foi. Não pude estar aqui com vocês. Esse ano a gente cumpre a nossa obrigação com alegria e com a certeza de que sempre é muito virtuoso o encontro de almas que se dedicam a meditar um pouco a respeito dos ensinos espirituais. Há muita simbologia em torno do nosso encontro que se dá hoje dentro da Câmara Municipal dos Vereadores. Há simbologias de diversas procedências. Por um lado, nós poderíamos dizer que há muita virtude em ocuparmos um espaço público com as vibrações que emanam do mais alto. Isso de fato é verdade. Por outro, há também um pequeno perigo nisso tudo, porque não se trata de tornarmos o Brasil ou qualquer país do mundo uma nação cristã. Trata-se de nós tornarmos as nossas instituições humanas. E há uma grande distância de uma coisa para outra. Quando nós pensamos no tema que nos cabe desenvolver na noite de hoje, ou seja, o homem de bem, nós estamos diante exatamente deste dilema e desta proposta, que é a de transformarmos a nossa condição para a condição do bem e do bom viver. Há no Evangelho segundo o Espiritismo uma extensa página que marca as nossas leituras particulares, com certeza, a respeito do homem de bem. Mas nós não dedicaremos a nossa atenção a ela nessa noite. Porque é preciso a gente compreender o que significa ser um homem de bem na essência desta condição. Já que, inicialmente, nós temos a tendência de imaginar que o homem de bem é aquele que não possui equívocos, ou aquele que já conseguiu identificar completamente a sua vida com os ensinamentos espirituais. E se nós tomarmos esse caminho, muito provavelmente nenhum aqui nessa sala poderia, dentro de um espaço de uns 300 anos, dizer-se um homem de bem. Talvez o caminho não seja por aí. Enquanto ouvíamos a página que foi lida pelo Mateus, e a página ditada pelo amigo espiritual Estevão, reparava ainda uma vez mais na capacidade de síntese dos amigos espirituais amadurecidos, porque Estevão nos diz: imperfeitos, no entanto úteis. E aí há uma chave de progresso espiritual tremenda, e que pode ser utilizada para ressignificar toda a nossa leitura a respeito do que significaria ser um homem de bem. Fundamental, a princípio, a gente definir de que bem está falando esta máxima. Porque nós costumamos tomar como semelhantes dois conceitos filosóficos que são diferentes: moral, de um lado, e ética, de outro. A gente costuma dizer a ética médica,
a moral médica, a ética profissional, a moral profissional, no fim das contas a gente toma uma coisa pela outra como se fossem sinônimos, e não são. Toda vez que a gente se refere à moral, a gente está falando de ação. Moral é a ciência do agir. Por isso a gente diz sim de uma moral cristã. Significa agir como o Cristo agiria, não como a religião cristã prevê, por favor. Há uma distância também tremenda entre Jesus e os seus seguidores. A gente pode até brincar que Jesus é fantástico, o que estraga é o fã-clube, né? Que é terrível. Então, bem, a moral cristã é agir conforme os ensinos e os exemplos do próprio Cristo. A ética, por outro lado, se refere àquilo que justifica a ação. Pode parecer complicado, mas eu vou mostrar para vocês que não é. Vejam só. Por exemplo, quando a gente diz assim, eu devo perdoar o meu adversário. Isso é moral, é ação. Ok? Por que eu devo perdoar o meu adversário? E a gente toma então como referência a oração do Pai Nosso. Eu perdoo, porque eu serei perdoado por Deus na medida em que eu souber perdoar quem eu tenho. Então, a ética é essa explicação. Por que eu devo perdoar? Porque os meus erros serão também perdoados conforme eu perdoar. Isso é ética. Agora, o ato de perdoar, moral. Ok? Por que é importante fazer essa separação? Porque nós temos uma incrível capacidade de confundir as duas coisas de uma forma que a gente meio que domine e queira manter o melhor dos dois mundos. Uma experiência mundana e totalmente desligada das sabedorias espirituais e uma experiência espiritual. A gente quase consegue confundir a experiência espiritual com a sabedoria espiritual. A gente quase consegue pensar que saber das questões espirituais é suficiente. A gente quase consegue acreditar que se você fez todos os cursos disponíveis na sua casa espírita e que se você conhece, por exemplo, as minúcias do processo reencarnatório, como nos é apresentado no caso de Segismundo, ou se você conhece o processo da reencarnação dos espíritos, ou mesmo se você domina um pouco da filosofia mais essencial do espiritismo, na sua metafísica, lá falando do processo de evolução, a gente pensa, estou no caminho certo porque sei. Não dá para muito acreditar nisso, né? E por que não dá? Porque toda sabedoria descolada de prática é veneno. É um veneno terrível. Reparem bem, quem vive espiritualidade, e a gente pode dar muitos exemplos aqui, a gente pode tomar como exemplo a figura de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, a gente pode pegar o Chico, pode pegar nossa irmã Dulce, que foi agora há pouco tempo elevada a uma categoria um pouco mais privilegiada no campo da religião católica, né? Todo mundo que sabe, ou melhor, que vive o Evangelho, tende a ser compassivo, amoroso, justo, compreensivo, né? Agora, pega quem só conhece. Você fez uma tatuagem, vai para o Vale dos Tatuados. Vale dos Tatuados. Não faz o menor sentido. Faz sim, porque você deformou seu perispírito. Moças, todas vocês que têm brinco vão para o Vale das Brincadas. Percebe como é sem sentido? Mas a gente adora dizer que sabe. Geralmente a sabedoria descolada de vivência se transforma em fiscalização da conduta alheia. Construímos castelos de um monopólio da pureza, onde o que eu sei é correto e o que ele faz é errado. Não há possibilidade de união,
Porque sempre vai haver alguém que está acima de julgamento, aquele que sabe. Vê onde não fecha o circuito? Então, falar de homem de bem não diz respeito a questionar se você sabe ou não sabe do Evangelho. Claro que um homem que de fato saiba e que viva tem uma quase infinita área de atuação. Mas entre saber e viver, o que caracteriza o homem de bem, genuinamente, é uma capacidade de conduta diferencial. Portanto, homem de bem para o Evangelho segundo o Espiritismo e homem de bem para a sabedoria espiritual, acima de qualquer coisa, é um homem de ação. A gente tende a achar que todo espírito superior anda devagar, assim, com uma cara de paisagem, fala com uma voz mansa, diz: amigos queridos, nós desencarnamos. Não. Todo espírito que ascende para Deus se transforma numa força da natureza. Como assim? Se transforma numa força que trabalha. O espírito que compreende como se processa o desenvolvimento da consciência humana não consegue se tornar passivo. Ele é constantemente empenhado em beneficiar os outros. Portanto, o homem de bem para nós, e precisamos registrar isso, é um homem de ação. É um homem de escolha. É um homem de coragem. E isso talvez seja o que é mais difícil de nós aprendermos hoje em dia. Já que a gente sempre espera que alguém venha dizer para nós o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. E a gente enferruja o discernimento da alma por pensar assim: eu não tenho condição de saber o que é certo e o que é errado. Eu sou uma pessoa muito simples, eu nem tive estudo, eu vou participar dos grupos da casa e eu participo mais assim porque eu tenho que ter um grupo de estudo, porque eu não consigo entender. Eu ouço muitas pessoas me dizendo: eu leio uma página e eu não consigo lembrar o que eu li logo que eu acabei de ler. E as pessoas se sentem péssimas com isso, porque a gente criou o hábito de usar isso como índice de elevação espiritual. E o que os ensinos dos Espíritos nos convidam a fazer é exatamente o contrário. É expor a nossa ação e a nossa conduta a um crivo moral íntimo que consiga responder uma questão simples: faz bem para o meu próximo e faz bem para mim? É bom. Faz mal para mim e mal para o meu próximo? É mal. Alguém sofre com essa conduta com a intenção deliberada de sofrimento? É mal. Bem, não é muito complicado? Desde você recolher, sei lá, um prego que você acha na rodovia, até lavar a louça que você usou para tomar café. Tudo isso é exercício de virtude espiritual. Tudo isso é exercício. Agora, se não é fácil eu transformar essa minha moral, eu tento seguir a lei. Já pararam para reparar isso? Eu vou seguir a lei. Porque se eu seguir a lei, eu não erro. Porém, talvez isso não seja suficiente. E a gente vai se apoiar para falar sobre o assunto numa página muito interessante. Ontem eu estava assim falando, eu disse: ela vai me copiar. Porque ela estava indo no mesmo ritmo que eu. Eu falei: danada. Né? Está lendo meu pensamento. Eu pensei nessa outra coisa. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, assim dizendo isso, outra palavra: não vai citar o meu, não vai citar o meu. Nós temos um item inteiro dedicado aos espíritos em condições medianas. Ela ficou no Sanson, espíritos felizes. A primeira comunicação dos espíritos em condição mediana é assinada por um senhor chamado Joseph Ré. E o caso é interessantíssimo. Ele falece em 1840
E ele é evocado pela neta em 1862. E a neta o evoca querendo saber como estava o avô. Nada mais legítimo, concorda? Ele diz para ela: minha filha, vivo e sofro. Certamente deveria sofrer mais ainda, mas a misericórdia de Deus me acolheu. Ela pensa e retorna para o Espírito uma questão: mas como pode você sofrer, meu avô, se quando estava encarnado, sempre viveu de acordo com a lei? Sempre foi honesto conforme a lei. E ele responde: sofro mais por perceber como desperdicei meu tempo. A grande distância entre ser honesto diante dos homens e honesto diante de Deus. Por isso, me sinto mal. E ele discorre a respeito dessa dicotomia. Algo fantástico. E sabem por que é fantástico? Porque pensem só, ele vai dizendo para nós: a lei humana quase sempre não está preocupada com aquilo que move o sujeito. Em nome da lei, nós podemos cumprir ações que são bastante perigosas, muito tristes. Podemos destruir a vida de uns, retirar a esperança de outros, e a legalidade enxerga isso com olhos muito permissivos. Ser honesto diante de Deus envolve outra coisa. Não abrir mão de uma oportunidade de ser útil, não pactuar com o sofrimento de um inocente, não roubar a esperança ou o idealismo de alguém. E quanto a isso, minha filha, você sabe muito bem que eu nunca fiz. Gente, só essa mensagem do Joseph Coué dava para nós um seminário de 5 horas. Mentira, ninguém merece um seminário de 5 horas. Daria para nós um café com o Evangelho, uma broa, um café inversa, por bastante tempo. Porque aí a gente tem um indicativo, primeiro, de qual é o destino da nossa marcha. E segundo, a gente tem uma provocação para a nossa regra de conduta. Gandhi dizia algo mais ou menos assim: as leis foram feitas para serem inteligentemente descumpridas. Dá até arrepio, né? Falar isso para os jovens, vai botar esse povo sem limite. Disse coisas bem piores enquanto estava conversando com ele. O que significa o que o Gandhi está dizendo? Ele não está falando de você parar em vaga de idoso. Ele não está dizendo de você sonegar imposto de renda. O Gandhi estava falando exatamente de uma questão bem positiva. O domínio que a Inglaterra tinha sobre a Índia, que retirava todas as formas de subsistência dignas dos hindus, ou dos indianos, em troca de um enriquecimento da metrópole europeia. E ele dizia: não vamos comprar tecidos europeus. E qual que era a solução? Ele mesmo fiava a sua roupa. Isso era proibido. Portanto, ele está convidando os indianos a desobedecer. Martin Luther King faz algo muito semelhante nos Estados Unidos na década de 60, porém, agora direcionando a sua ação ao problema do preconceito racial. E havia, no mesmo tempo de Luther King, um outro idealista da causa da igualdade racial, que era Malcolm X, a partir de perspectivas diferentes. Malcolm X dizia: nós temos que revidar a violência que nós sofremos. E o pastor Martin Luther King tinha uma outra ideia, né? Uma outra visão. Ele dizia:
Vamos a um bar onde negros não podem entrar. Entremos no bar, sentemos-nos à mesa e esperemos que alguém nos agrida. Porque isso vai mostrar para as pessoas que nós não estávamos fazendo nada errado. Imagine a coragem desse indivíduo. Percebem como há uma virtude tremenda em observar algumas normas sociais que são incoerentes e não nos nortearmos apenas por elas? Que é o que o Joseph Poet está falando que fazia? Vejam só que delicado, amigos. Quando nós observamos com atenção o caso da Alemanha nazista no século XX, na década de 30 e 40, 7,5 milhões de judeus foram mortos porque eram judeus. Simples assim. É porque tinha uma cor de pele diferente? Não, muitos eram loiros, altos, olhos azuis, mais arianos que o próprio Hitler. Morriam porque eram judeus. Sem contar ciganos, negros, homossexuais. Todas as diferenças étnicas eram tidas como perigosas. Nós tínhamos mais ou menos uns 40 milhões de alemães vivendo na Alemanha naquele tempo. Todos eles eram nazistas? Todos eles apoiavam o assassinato? Todos eles assassinaram alguém? Por que não foram capazes de desobedecer? É disso que trata o Evangelho. Jesus foi o maior desobedecedor do seu tempo. Entra na casa do fariseu, pega o salgadinho, a coxinha com a mão suja, põe na boca, vai mastigando e olhando na cara dele. Você não vai lavar a mão, Senhor? Não. Pega agora o risole. Não é o que entra na boca que maltrata o homem, é o que sai dela. Quando Jesus cura um paralítico no sábado, dizem para ele: é sábado, você não pode curar. Se o teu cavalo cair num buraco no sábado, você vai deixar ele morrer? Não. E por que eu não vou curar um doente? Entendem do que se trata o Evangelho? O Evangelho se trata de uma anuência do coração, não uma anuência externa apenas. E essa é a chave para a gente entender o processo de nos tornarmos homem de bem. Porque daí eu pergunto para alguém assim, não levantem a mão, eu acho isso muito feio. Quando faz pergunta, todo mundo levanta a mão, eu não gosto não. Não levantem a mão. Se eu pergunto assim, quem aqui é espírita? Eu levanto a mão. Aí alguém diz para mim assim, eu não sou espírita não, eu estou tentando ser. Essa resposta dá uma arrepia, dá um negócio na espinha da gente. E quando Kardec define espírita, ele diz assim, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para tomar as suas más inclinações. Então nós podemos sintetizar, espírita igual esforço. Se o indivíduo fala, eu estou tentando ser espírita, você pode dizer, nem esforço faz. Concorda? Se o espírita é caracterizado pelo esforço, se você está se esforçando, você é espírita. E aqui a gente começa então a abrir um pouco o grau de percepção a partir do Joseph Poet. O que caracteriza o homem de bem não é a vitória absoluta da virtude, mas o esforço para que ela se manifeste. Opa! Tem alguém aqui agora que não cabe nessa medida? Não, todos nós cabemos, desde que haja esforço. Muda bastante, muda. O que caracteriza uma condição virtuosa é então a coragem de agir positivamente no bem. É a coragem de observar que talvez as leis humanas, por serem humanas, não são capazes de alcançar todas as coisas. Então a gente tem que olhar agora a partir de uma outra ótica, de uma outra lente.
adquirente é essa da sensibilidade espiritual. Além da sensibilidade espiritual, às vezes fica suja. Dia de atividade na casa espírita. Dona Sebastiana sai de casa, não sei se existe uma Sebastiana aqui, se existir não é para você, porque eu nem te conheço. Dona Sebastiana sai de casa e vai fazer a sopa para os pobres. Já começa meio ruim, né? Por que Dona Sebastiana sai de casa para fazer a sopa dos pobres? Porque ela sabe que se ela fizer um trabalho bem, ela vai ganhar bônus hora. E o que é que Dona Sebastiana faz com o bônus hora? Põe na poupança, no FGTS do trabalhador espiritual. Dona Sebastiana morre, desencarna, porque é espírita. Dona Sebastiana vai para nosso lar, reconhece, né, os prédios que André Luiz descrevia e fala: meu Deus, o meu sonho era visitar nosso lar. Dona Sebastiana morreu e ela chega num guichê e o guia fala: Dona Sebastiana, quantos bônus hora a senhora tem? Dona Sebastiana faz o saque dos seus bônus hora, corrigidos, porque a virtude se multiplica. Dona Sebastiana, com esse coeficiente de bônus hora, a senhora pode comprar uma cobertura de frente para o Ministério da Regeneração. Dona Sebastiana, toda feliz, pega a chave da casa própria, no além. Já ficou suficientemente ridículo, né? Não se faz o bem por bônus hora. O bem se faz por amor. Por que você dá comida para quem tem fome? Porque sentir fome é horrível, você já sentiu? Por que você veste quem tem frio? Porque sentir frio é alucinante. Por que você ajuda no hospital quem está ali acamado há dias? Porque quando você está acamado, você sabe que a experiência da doença física é de tirar qualquer um do sossego. Isso muda a ótica da nossa ação mais uma vez. Porque se você faz tudo o que eu acabei de dizer, esperando o seu bônus hora, você não é espírita, você é materialista. De uma matéria sutil, quintessenciada. É a matéria do nosso lar. Mas é matéria, né? Isso tudo diz para nós de como a nossa prática no mundo humano pode nos conduzir ou ao caminho da elevação espiritual ou a um caminho de prisão. Porque se a gente se prender nas coisas espirituais, isso não é tão diferente de se prender nas coisas materiais. Se for prisão, imaginem só, você está numa cela rude, numa cela solitária, as paredes de pedra crua, as grades de espessura elevada, você não vê ninguém, sozinho, uma tábua como cama, um buraco, um catre como banheiro, horrível, né? E aí você fala: eu não estou gostando dessa cela. O dono da prisão te responde: claro, venha comigo. Te tira da cela, aí vai uma equipe do Luciano Huck, do Gugu, na cela, põe papel de parede florido, um jarrinho de flor na janela, pinta as grades de amarelo, põe um colchão casca de ovo dessa finurinha assim em cima da tábua, não é? Instala um vaso sanitário, te volta para a cela e fala: pronto, agora a cela está diferente. Você entra e diz: uau, que cela fantástica, agora eu quero viver aqui. Você vive um dia, 2, 3, mas daqui a pouco, meus amigos, você descobre que não importa se ela está pintada com temática floral, continua sendo uma prisão. E a prática espiritual, para muitos de nós, é uma cela pintada. Separa, não une. Isola, não aglutina. Aí está o eixo da prática do homem de bem. O homem de bem leva o ensino espiritual para fora do templo. O homem de bem reconhece em si mesmo todas as suas fragilidades espirituais.
O homem de bem não tem medo de saber-se equivocado em vários assuntos, porque está mais preocupado em ser útil do que ter razão. E aí a marcha progride. É disso que o Joseph Bré se queixava. Eu não vi a tempo que eu precisava ser útil. Eu só era honesto. Que bom, né? Tem gente que quando é honesto já é um avanço. Se você é desse, mantenha. Mas assim, ó, se você já consegue dar um passo a mais, qual é o passo a mais? É o passo de dar sentido para a própria vida. Que sentido é esse? Me tornar cristão? Não. Isso é ótimo para nós que somos cristãos. Mas se alguém é budista e é um bom homem de bem, seja cristão, é incrível. Se alguém é um bandista e é um homem de bem, que seja o melhor umbandista do mundo. Nós temos que nos tornar então aquilo que nos une. E o que nos une? A condição humana. E a condição humana é a coisa mais bela que há. Só seres humanos são capazes de refazer os caminhos errados. Só seres humanos são capazes de perdoar e serem perdoados. Ah, mas meu cachorro, me desculpa. Isso está mais na sua cabeça que na dele. Né? Minha calopsita. Não, os animais não têm essa habilidade. Só nós conseguimos renunciar voluntariamente a alguma coisa em benefício do outro. A mamãe gatinha tem os seus filhotes e depois de 2 meses, 2 meses e meio, o filhotinho desmamando, ele é só mais um gato para ela. Acabou. A mamãe humana vai trabalhar 30 anos sob um peso grande de responsabilidades para que o seu gatinho possa ter um bom estudo, possa ter exemplo de dignidade, possa ter força para vencer na vida. Isso é só a condição humana que tem. Só a condição humana consegue reconhecer a beleza estética da vida. Uma bela música, uma bela paisagem, uma bela pintura. Nós conseguimos modelar a realidade, olha só. Há um espaço todo artificial e ainda assim é aconchegante. Portanto, o que nos cabe é trazer para fora é o que nos une. Essa essência da nossa mente. Ah, Vinícius, mas eu já fiz muita coisa errada. Eu tenho muita culpa. Eu já fui uma pessoa muito má. Para mim isso não é possível com facilidade. Nós começamos com Joseph Rey e agora eu queria retomar uma passagem evangélica com vocês. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, Jesus é convidado para ir à casa de um fariseu. Na verdade, há um fariseu de quem Jesus é muito amigo, que é José de Arimateia. Ele fica nessa posição de um fariseu de quem Jesus gosta, ou com quem Jesus pelo menos não sobe nas tamancas, né? Depois a gente tem Paulo era um fariseu, que Jesus vai chamar de vaso escolhido. Ele era tão subversivo, esse Jesus, que estava cheio de pescador, pobre, humilde, aberto ao Evangelho. E quem que é o vaso escolhido? O matador de cristão. Não dá para entender esse homem. Tem uma música do Mileco é aqui do Rio, né? Que chama Ele Veio. E ele termina falando de Jesus. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Isso é Jesus. Você vai para casa espírita e fala: eu estou tão pacificado hoje, estou chegando em paz em casa. Não valeu nada o seu estudo. Nós temos que chegar com a pulga atrás da orelha. Oh, meu Deus, não é possível que é verdade. Não, aquele trem que me falaram é verdade, não é? Meu Deus. Ao mesmo tempo que eu estou incomodado, eu estou numa paz que eu descobri. Entende? Jesus é isso. Jesus então vai à casa de um fariseu. Se assenta, fariseu de nome Simão.
Enquanto eles estão conversando, uma mulher que era reconhecidamente pecadora, o Evangelho de Lucas não diz que é Maria Madalena. A tradição cristã depois vai associar essa mulher a Madalena. Entra pela porta com um vaso de perfume, de óleos essenciais. Ela se coloca aos pés de Cristo. Enquanto Jesus conversa com os homens, ela chora aos pés de Jesus. Não diz uma palavra. Chora, um choro sofrido. À medida que chora, lava os pés do Cristo com o unguento, com o óleo essencial. O fariseu que recebe o mestre, o que é um fariseu? É importante a gente dizer. É aquele homem que é fixado nas práticas externas da religião. Mais ou menos nós. O fariseu pensa assim: se esse Jesus fosse profeta, ele ia saber quem está botando a mão nele. A mulher é reconhecidamente de má vida. A gente tem uma cabeça às vezes tão confusa que a gente acha que só porque é reconhecidamente de má vida ela era uma prostituta ou algo que vale. Não, a gente não sabe o que ela era. Existem vários crimes que poderiam tornar uma mulher de má vida. A gente não sabe o que é. Jesus olha a mulher, ouve o pensamento de Simão, porque Simão não verbaliza, e diz para Simão assim: Simão, um homem possui 2 devedores, um que lhe deve 50 dinheiros e um que lhe deve 500. Sabendo que os 2 não podem pagar, perdoa-lhes as dívidas. Qual dos 2 ficará mais feliz? A resposta é óbvia, né, gente? Quem devia 500, né? E o Simão fala: olha, Senhor, mas eles já sabiam da fama de Jesus. É interessante, meu texto diz assim: Senhor, creio que é aquele que mais devia, eu acho. Ele já sabia que podia vir uma coisa dali, né? Eu acho. E Jesus diz: cheguei na tua casa e não me lavaste os pés. O que era um hábito, uma tradição judaica. Quando um viajante vinha e chegava na tua casa, você se reclinava para ele, num gesto de afeto, para ele beijar o rosto, dava a ele uma bacia, água, e cedia um servo que lavava-lhe os pés. Um gesto simbólico de que agora ele podia descansar, então estava caminhando, né? E era importante que os pés fossem lavados, porque as estradas muito poeirentas e o calçado principal, a sandália, produziam de fato sujeira. Tu não me lavaste os pés, Simão. Esta mulher, no entanto, lavou-me os pés com suas lágrimas. Tu não me ungistes a cabeça, ela me ungiste os pés com óleo, e secou, né, tocaste meus pés com seu cabelo. A ela os pecados foram perdoados, porque quem muito ama, muito perdoado é. E quem pouco perdoado é, pouco ama. É exatamente assim o texto. Dá uma confusão na nossa cabeça, né? Quem muito ama, muito perdoado é. Quem pouco ama, pouco perdoado é. Ele inverte um pouco a ordem das coisas. Porque a gente devia pensar: quem pouco perdoa, ou quem pouco ama, na verdade é pouco perdoado. Mas ele diz não. Ele inverte isso. Quem pouco perdoa é pouco amado. E aí os fariseus ficam pensando: quem que é esse homem que tem autoridade para perdoar os pecados dos outros? Gente, fiquem felizes com o nosso Cristo. Se ele fez isso com a mulher, ele pode fazer com a gente, ele pode fazer com você. Não uma coisa mágica: ei, presta atenção, acabou o pecado, vamos embora.
O que está em jogo? Está em jogo nessa mulher um reconhecimento da sua condição, que é a coisa mais difícil de nós fazermos. O reconhecimento da nossa condição de indivíduos que podemos ser em erro, mas nem todos aqui somos. Erros explícitos, erros flagrantes, mas, na melhor das hipóteses, o reconhecimento da nossa condição de indivíduos em confusão. Eu não sou confuso, eu sou lúcido. Tão lúcido que acha que esse corpo é seu para sempre. Tão lúcido que acha que não há ninguém perto de você. Tão lúcido que acha que as coisas dessa vida vão durar para sempre. Veja, todos nós vamos morrer. Todos. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas tudo vai passar. Tudo. A casa que você ama, que é o xodó da sua vida, depois que você morrer, vira objeto de briga no inventário. Entende? Isso é a vida. Você é fortão, bonitão, tem um corpo bacana, daqui a pouco você engorda. Cabelo cai, gengiva sobe. Você é gordinho, daqui a pouco você engorda mais. A única coisa que não muda de ré é isso, né? A condição humana é essencialmente transitória. Então, o que a mulher, a pecadora arrependida, nos chama a fazer é reconhecer a nossa condição de humanidade. Reconhecer onde nós estamos. E pensa só, os espíritos superiores sabem tudo isso e não nos abandonam. Me lembro uma vez, eu estava em Belo Horizonte, com o Wagner Gomes da Paixão, um amigo muito querido nosso, né, Darcy? Eu estava com ele na casa espírita que ele frequenta lá em Marucão, o espírita da Bênção. Wagner é um amigo especialíssimo, normalmente médium, tem assim um pouco de restrição, um pouco de receio um com o outro. Quando eu fui para o grupo da Bênção, eu morei em Belo Horizonte 4 anos e pouco, o Wagner disse: ah, graças a Deus você chegou, vai fotografar. Estou cansado. E aí eu fui fazer o trabalho de fotografia com ele na casa dele. Eu me lembro uma noite que 18 de agosto, se não me engano foi isso, eu estava com pensamentos horríveis na cabeça. Sabe aquele dia que as coisas dão errado? E que você não consegue desligar de um problema? Você fica com angústia, um pensamento repetido. Eu estava com isso. Cheguei na reunião, estou fazendo minha prece, reunião pública, de olho fechado, papel e caneta, disposição para a psicografia. De repente percebo uma vibração elevada, uma emoção, vai do meu lado. Percebo que eu estou dizendo de Menezes. E minha cabeça continuando pensando naquelas coisas, tudo atrapalhado. Aí eu senti uma vergonha do que eu dizia. Mas eu pensei assim, Wagner estava no outro ponto da mesa. Eu no extremo, ele no outro, no meio várias pessoas. Eu pensei comigo assim, o doutor Bezerra vai escrever com Wagner. Ele veio andando, generoso, afável. Quando chegou no lugar onde devia virar para o Wagner, ele virou para cá. Aí eu falei, doutor Bezerra, não. Pensando, não, hoje não é um bom dia. Que cabeça da gente, né? Qual foi o meu receio? Ele vê a minha perversidade. Ele vê como a minha cabeça é desorganizada. E aí, não teve jeito, né? Você sabe o fim da história. O doutor Bezerra chegou perto de mim, ditou uma página sobre Noite de São Bartolomeu, aquele evento na França. E a minha impressão foi que ele chegou em mim, toda aquela perturbação. Ele pegou a perturbação e fez assim. Escreveu, voltou com a perturbação, foi embora. Aí eu fiquei meio chocado. Eu pensei assim, ó, primeiro ele não devia ter escrito. Segundo, tirou a perturbação e escreveu, porque não levou com ele, né? E aí um outro companheiro espiritual me respondeu, porque ele quis valorizar o seu esforço. E aquilo ficou marcado.
Os nossos benfeitores espirituais querem valorizar o nosso esforço, querem valorizar a disciplina que a gente tem, de mesmo sob a pressão de várias dores, tristezas, angústias, medos, prosseguir na senda. Então não tenha dúvida, como você olha o seu filho adolescente, sabe que deve estar passando um monte de minhoca na cabeça dele, e mesmo assim você o acolhe, o instrui, o orienta, assim os espíritos superiores fazem com a gente, sem julgamento, sem agressão. Afeto é a chave. E é exatamente este afeto que vai ser o ritmo da conduta do homem de bem. Eu poderia ter pego o texto do Evangelho e vir salpicando com vocês as ações que o homem de bem deve fazer, mas isso vocês podem realizar sozinhos. O texto é um texto que a gente tem que ler todo dia, para perceber como é abrangente a moral de quem se entrega ao serviço do Evangelho. Mas se nós não compreendermos que só pode se iluminar quem é homem, não tem iluminação para nós. Não é homem do sexo masculino não, tá, gente? É homem de condição humana. Uma vez eu fui convidado ao Rio de Janeiro, na capital, para participar de uma mesa de debate, de um evento, eu não sei bem o que era aquilo, uma apresentação sobre consciência. E aí foram convidados um indiano, um hindu, um cabalista e nós, falando pelo Espiritismo. Foi um teatro em Ipanema. E o cabalista é um homem famoso, em livros publicados, aparece na televisão, pessoa incrível, adorei, a gente ficou conversando bastante. Em determinado momento eu conversava com ele, ele me disse assim, veio uma senhora falar com ele, e a senhora falou, eu preciso da sua ajuda, eu estou querendo tanto mudar, eu estou querendo me transformar, eu estou querendo crescer. E aí ele olhou para ela assim com uma serenidade grande. Quando a mulher acabou de falar tudo que ela queria, ele perguntou para ela, qual que é o seu problema? Eu não tenho problema não, então não tenho nada para fazer por você. Ela não gostou, né? Mas vocês percebem a sabedoria nessa fala? Se não há sombra, por que você quer fazer isso? Se não há equívoco, por que tem que ter acerto? Entretanto, só terá sombra e equívoco se a gente puder ter um pouquinho dessa mulher, da pecadora arrependida. Só tem refazimento se eu conseguir notar que o que me caracteriza como praticante do Evangelho é o esforço pela virtude. Não a vitória das virtudes. Ainda não. Nesse mundo que nós estamos, desejar o bem é luminoso. Fazer o bem contra a vontade é luminoso. Ver o outro que está do nosso lado como alguém que está na marcha com a gente, portanto com olhos bons, é luminoso. E é aí que a gente tem a chave da prisão. A chave da prisão não é você ler toda a série de livros de um determinado autor espiritual. Não é isso. A chave da prisão não é você ir na casa de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. Se você faz isso, você está fugindo de alguma coisa. Você não consegue ficar aí na sua casa, e daí você foge para a casa espírita. A chave da prisão não é você se tornar médium, palestrante, não é ter seu nome num banner com uma foto. Na verdade, isso é a prisão mais funda. A chave da prisão é a gente conseguir olhar todo mundo. E dessa vez que eu vim aqui das Ostras, meu coração traz uma marca pessoal muito dolorida. Uma prova que nos visita em Juiz de Fora, e que tem consumido a nossa reflexão, o nosso sentimento. Enquanto caminhava pela praia, mineiro não aguenta fazer praia, né? Sentei vendo o pessoal brincando, jogando bola, comendo, bebendo,
Eu disse ao amigo da conosco, Sábio, falei, eu nunca vou saber se eles estão sofrendo. Assim como ninguém sabe como eu estou sofrendo. Porque o nosso sofrimento é silencioso. A chave da prisão é perceber que aqui nós temos várias pessoas e que elas podem precisar de ajuda porque estão se sentindo mal. A chave da prisão é pensar que não tem hora marcada para conversar com um amigo, que não tem ritual para produzir benefício para os seres. A chave da prisão é falar: Dona Maria, está bonita, cortou o cabelo, nossa, que legal, emagreceu. Nunca diga que alguém engordou, né? Que roupa linda, nossa, que incrível. Se você não souber muito o que falar da pessoa, você diz interessante cabe para tudo, né? A chave da prisão é esse contato leve que nós fazemos um com o outro pelo trilho do Evangelho, que aí é afeto, compreensão, paciência, perseverança, compaixão. Se nós então conseguimos fazer esse movimento, entramos na condição de um homem de bem. Por que é tão difícil fazer isso? Aí a gente tem que resgatar um mito da literatura grega, que é o mito de Sísifo. Um grande filósofo existencialista escreve sobre o mito de Sísifo, Albert Camus. E qual é o mito? Sísifo era um gênio, enganou a morte 3 vezes na mitologia, né? E engraçado, porque ele engana a morte de formas muito curiosas. O deus da morte vai lá para matá-lo e ele fala: não, você está tão bonito, isso é incrível, fiz um colar para você, deixa eu colocar no seu pescoço. E aí ele põe uma coleira do deus da morte e prende ele no canto, e aí fica 3 anos preso. Da outra vez que ele morre, ele fala com a esposa assim: não enterra meu corpo, deixa ele aí. Quando ele chega no mundo dos mortos, ele fala com Deus: que absurdo, fiz tudo por aquela mulher, morri, ela não fez nenhum ritual para sepultar meu corpo, me dá mais um dia para eu ir lá me vingar dela. Deus da morte dou, ele pega o corpo e ó, some no mundo. Quando ele morre de fato, porque não tem jeito, né? Ele consegue colocar todos os deuses contra ele. Ele recebe um castigo. E um castigo muito, aparentemente sem sentido, né? Mas guarda uma conotação simbólica e fantástica. Ele é condenado a rolar uma bola de mármore todos os dias até o alto de uma montanha. Quando ele consegue quase chegar ao topo, uma força descontrolada joga a pedra de novo para baixo. Ele tem que descer, empurrar a pedra novamente. Quando ele está quase chegando com a pedra no topo, essa força joga para baixo. Tanto que isso gera uma expressão, um trabalho de Sísifo, que se remete a funções exaustivas, inúteis. A gente sabe que não vai dar certo. Por que a gente não consegue mudar? Por que a gente não consegue enxergar essa virtude na simplicidade? Porque o nosso tempo presente faz de quase todos nós Sísifos. Trabalhamos compulsivamente para ter dinheiro. Perdemos saúde. Gastamos dinheiro para ter saúde, que perdemos porque queríamos dinheiro. Genial! Transformamos o processo de educar os nossos filhos e os nossos jovens no estorvo. Então é muito mais fácil eu dar um tablet para ele. É muito mais fácil, sei lá, que eu deixe que a minha sogra cuide, ou que eu terceirize pequenas responsabilidades. Percebe? Eu estou sempre muito cansado. A minha pedra é sempre muito grande. E se a gente não prestar atenção, a gente faz isso na atividade espiritual. E aí, a gente ouve Brasil afora. Darcy deve ouvir muito.
Nossa, se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não for abrir a casa espírita, fecha. Tem eleição para a diretoria, ninguém quer nada. Se eu não pegar, a atividade fica sem acontecer. Olha o Sísifo, rolando a pedra, rolando a pedra. Numa comunidade de prática espiritual, se todo mundo depende de você, você está fazendo mal para aquela comunidade. Se desligue, você vai ver que ela vai se ajeitar muito bem sem a sua presença. O trabalho do Evangelho é um trabalho horizontal. Somos iguais, somos amigos, somos parceiros. Mas a nossa contemporaneidade dá para nós essa grande pedra para rolar. Essa grande pedra pode ser o trabalho, essa grande pedra pode ser alguma ambição que a gente tem e que talvez saiba que é impossível alcançar. Essa grande pedra pode ser a urgência, a fissura, a necessidade de trabalhar na casa espírita, de fazer tudo. Essa grande pedra são as distrações que a gente tem e que nos impedem de colocar às vezes o pé no chão, de dizer assim: talvez hoje eu esteja triste, talvez hoje eu precise de um momento de relaxamento, de silêncio, talvez hoje eu precise me recolher um pouquinho mais. Eu sei que é muito difícil, mas talvez de fato eu seja um fofoqueiro, talvez de fato eu seja irresponsável, talvez de fato eu seja preguiçoso ou preguiçosa. Esse tipo de reflexão é que ajuda a gente a perceber a maravilha do Evangelho, o fantástico caminho do Evangelho, que é o caminho de nós cuidarmos uns dos outros, simplesmente porque cuidar de alguém faz bem e é bom. Aí a gente muda, a gente chega numa outra fase do trabalho espiritual. A gente gosta bastante de dizer que somos servos de Deus, trabalhadores de Deus, operadores do mundo espiritual. Jesus tentou quebrar isso para nós o tempo inteiro. Do que Jesus chamava os homens em relação a Deus? Filhos. Não, Vinícius, é sinônimo. Alguém bate na sua porta e fala assim: estou precisando de alguém para trabalhar na minha loja. Horário comercial, 8 horas por dia, 2 meses. Eu sei que você está precisando de trabalho, você não quer quebrar essa árvore para mim? Você vai dizer: incrível, claro! Quanto que é o salário? Não, na verdade não vou te pagar nada não. Eu quero que você trabalhe mais na amizade mesmo. Alguém vai? Não, né? Alguns trabalhadores, algum servo trabalha sem salário? Quando a gente é servo de Deus, o que a gente quer? Salário. Deus, eu ajudo tanto na casa espírita, me ajuda a trocar de carro. Porque essa doença comigo, evangelizo há 30 anos. Salário. Agora, o filho sabe que tudo que é do pai é dele. Então, quando o filho trabalha pela alegria do pai, ele trabalha por si mesmo. O filho cuida da loja, não porque ele vai receber salário, mas porque a loja, um dia vai ser dele. Há uma sutileza muito grande aí, não é? Nós queremos ser trabalhadores e Jesus nos convida a ser filho. Jesus nos convida a assumir esse protagonismo na hora da criação. O alvo é esse. O destino da prática é esse. Então a gente tem que começar a assumir a nossa postura de filhos mesmo. A nossa postura de herdeiros mesmo, de fato. E aí a gente vai dispersando benefícios. Mas não tem cobertura em nosso lar? Talvez não. Nosso lar que André Luiz escreveu foi na década de 40. Vai saber como está hoje, né? Vai saber o que há
de progresso nesse lugar hoje. E aí, no fim, o que vai acontecer? Eu vou ter uma mudança assim, grande. Eu vou ver os espíritos, vou ouvir sininhos tocando. Não. Qual é o fruto da prática espiritual? O fruto da prática espiritual é a paz de consciência. Como que você sabe que a tua prática está frutificando? Se você tem paz. Não, mas eu estou na casa espírita há 15 anos e não tenho paz. Vai virar evangélico. Me lembro uma vez eu estava em São Paulo com o Raul Teixeira, no seminário de mediunidade. Aí uma moça levantou e fazia a pergunta para ele, disse assim: eu não aguento mais, eu vou na casa espírita há 8 anos, eu sofro, eu choro toda reunião, na hora de tomar passe, eu passo mal, eu não consigo me adaptar àquele lugar. Você acha que eu devo procurar outra religião? Aí o Raul respondeu: deve. E ficou em silêncio, todo mundo riu, né? Por que vocês estão rindo? Você não vai responder mais? Não. Deve. Busca outro lugar. O resultado da nossa prática é se você está mais sereno, se você está mais aberto, se a lente pela qual você lê a realidade é uma lente que enxerga a virtude, enxerga a coisa boa. Esse é o grande destino da prática. Há uma cena, e eu encerro com ela, num filme muito bonito do Scorsese, chamado Kundun, Martin Scorsese. Kundun é a história do Dalai Lama, desse Dalai Lama que está encarnado ainda, Tenzin Gyatso. E o Dalai Lama, ele assume muito novo, menor de idade ainda. Ele é a maior liderança política e religiosa do Tibete. Existem várias escolas budistas, várias tradições. O Dalai Lama, ele é reconhecido como líder de todas elas. Uma espécie de papa para a Igreja Católica. E quando o Dalai Lama assume, ele logo enfrenta um grande desafio: a tomada do Tibete pelo Exército Vermelho de Mao Tse Tung. Até hoje, o Tibete é um protetorado chinês, dominado pelos chineses. O que foi ótimo, porque o budismo se espalhou pelo mundo a partir disso. E quando, de fato, fica claro que não havia possibilidade de diálogo, com medo de ser morto, torturado, convencem Dalai Lama a viajar para a Índia. E aí hoje a sede, a residência oficial da Dalai Lama é em Dharamsala, quase na fronteira com o Tibete, na Índia. E o Scorsese conduz uma cena muito bonita, porque um jovem de 17 anos estava vindo do Tibete para a Índia no lombo de mulas, cavalos. Ninguém sabia como ele era, porque não havia internet, não havia essa publicidade de imagens que a gente tem hoje. Mas as pessoas na Índia sabiam que o Dalai Lama era considerado a encarnação de um Buda. Ele é considerado, na tradição, uma emanação do Buda da compaixão. Então, isso é suficiente para alimentar toda a fantasia, né? Se eu dissesse para vocês assim, vou trazer aqui um Buda, uns iam imaginar ele bem gordão, como o Buda tradicional, outros iam imaginar uma cena imponente, uma pessoa bem vestida e tal, muito bem. Na viagem, ele contraiu disenteria e quase morreu. Quando ele chega em Dharamsala, na fronteira, ele está quase morto, praticamente desacordado, e o olhar do Scorsese constrói uma cena belíssima, porque o soldado que vai reconhecê-los, né, vai autorizá-los a entrar na Índia, debruça sobre aquele menino em um catre, semi-morto, e diz assim: você é o Buda da compaixão?
Você é um Buda? E aí o jovem responde, dá um sorriso, né? E responde: só um iluminado reconhece o outro. Mas não responde com afronta, não. Responde com leveza. Essa é a chave da virtude para nós. Você quer saber se você está no caminho, se você está na direção de um homem de bem? Primeiro reconheça a sua humanidade. Depois, reconheça a virtude dos outros. Só um iluminado vê a luz. Só um virtuoso vê a virtude. Se o mundo para você não tem virtude, cuidado. Você deve estar muito mal. Isso, só isso, já serve para a gente ter material para pensar bastante tempo. Esses são os sinais de que a prática espiritual fecundou o nosso coração. Tudo bem? Alguma pergunta? Não estão acostumados com isso, né? Algum protesto? Tanto a pergunta quanto o protesto tem seus espaços. Não? Depois eu descer, eles vão falar assim: a pergunta já estava com vergonha. É sempre assim. Sendo assim, então eu agradeço a vocês por terem me ouvido por quase uma hora. Passei um pouquinho. Uma alegria vir a Rio das Ostras. Faço votos sinceros de que essa feira se mantenha acontecendo enquanto ela puder beneficiar as pessoas. Se em algum momento ela não puder mais, que ela se encerre. A gente não precisa de nada que perturbe a cabeça dos homens, de coisa que acerte. Faço votos de que as casas espíritas de vocês sejam espaços de acolhimento, de convivência. Faço votos de que a gente tenha coragem de ser bom. Faço votos de que o Evangelho incomode vocês até levá-los às lágrimas. Faço votos, enfim, de que depois que a gente morrer nessa vida, a gente seja espalhado mundo afora, distantes uns dos outros. Porque se o Evangelho fizer bem para o nosso coração, a gente tem que levar ele em um lugar que ninguém conheceu. E isso vai ser muito bacana. Obrigado pelo carinho e até a próxima vez.